27 de outubro hoje, gente. Não, novembro, meu. Pô, eu nunca acerto essa data aqui. 27 de novembro. Estamos a menos de um mês do Natal de 2014. Bem-vindo você que esteja por acaso assistindo ao vivo. Mais esse Papo na Rede, eu acho que deve ser o 209, 210. Uma longa caminhada de Papo na Rede junto com o meu amigo Carlos Bregantin, Daniel Shaw escondidinho ali na sala técnica. E hoje, a última quinta-feira de novembro, lá nos Estados Unidos, é um feriado tradicional lá dos americanos. Dia de Ação de Graças. Dia de Ação de Graças, que tem uma história bonita, né? O feriado em si, que é um momento em que lá antigamente o povo parava. Tem toda uma história aí de que os primeiros americanos, eles chamaram lá os índios e fizeram uma grande refeição. E o lance de agradecer. Então, apesar de não ser um feriado no Brasil e de a gente não ter essa tradição, mas eu acho que o lance da gratidão, que não é o tema de hoje, mas eu queria só fazer essa menção. Eu acho que a questão da gratidão, é legal você talvez ter um dia em que você faça uma referência, mas eu acho que o lance da gratidão é para ser algo diário, né? Vários lugares, várias vezes no Novo Testamento, sobretudo, existe essa recomendação, né? Com ações de graças ou em tudo dai graças. Alguém já disse que a gratidão é o antídoto para a amargura. Contra a amargura e talvez contra a murmuração, né? E talvez a murmuração seja um sintoma da amargura. Né? Um sintoma da amargura, né? Quer dizer, eu acho que um coração amargurado, ele transborda amargura. Aliás, um coração amargurado transborda murmuração, reclamo, enfim. Eu acho que esse lance de cultivar um coração grato, uma prática de gratidão. A gente estava almoçando com o Nelson Bomilcar e a gente lembrou daquele velho hino, né? Se da vida as vagas procelosas são. Eu tô rindo porque eu lembro que um cara cantava essa música assim: se da vida as vacas procelosas são. Ele falava assim: vaca procelosa é uma vaca doente? Não. Mas enfim, se a vida é turbulenta, o refrão do hino dizia assim: conta as bênçãos, né? E eu acho que esse exercício é um exercício interessante. Enfim, para um dia de ação de graças, desejo a você isso. Falando em gratidão, Fernando, e a propósito né? Acabei de chegar de mais uma viagem nesse final de semana, na região de Vitória, Vila Velha, Guarapari, enfim. Mas esse ano foi um ano que eu viajei muito, ainda tenho mais 2 viagens para fazer. E por onde eu passei, por esse Brasil afora, e estado de São Paulo, estado de Minas, Nordeste, enfim, não houve um lugar que eu tenha estado que alguém não tenha me procurado para dizer que nos assiste, né? Que assiste o nosso programa, seja ao vivo, como agora, né? Ou depois, né? Do que fica disponível. Então, registro aqui a minha gratidão, carinho, o modo como me recebem e as boas e bem-vindas palavras que a gente recebe a respeito do que nós fazemos aqui, os temas todos que nós tratamos aqui. E os convidados. Legal. A gente hoje almoçando com o Nelson. Assim mesmo. A gente até todos os lugares, não tem um lugar que não tem alguém dizendo: eu vejo o Papo na Rede, que é uma coisa legal. É gostoso ouvir isso. Hoje a gente almoçando com o Nelson, a gente até meio que convidou o Nelson para compor aqui, né, de 2 ser 3, de forma definitiva. Exatamente. E aí eu até brinquei com ele, falei: já que a audiência não aumenta, a gente aumenta aqui a equipe, mas é legal saber que tem gente que está de alguma maneira. E se os que estão nos vendo e ouvindo, seja aqui, enfim, se quiser mandar um alôzinho do tipo: tô assistindo, tô vendo, é legal, é bom. É um incentivo que a gente recebe para continuar fazendo. E com gratidão ao Daniel Shaw, nosso produtor, editor, mantenedor e amigo, que abre essas portas aqui para nós. Ou sugestão de tema, né? Alguma coisa que você acha que seria interessante. Palpite. Isso não é uma garantia que a gente vai tratar, porque às vezes tem coisa que a gente é limitado e não consegue. Mas a gente às vezes pode conseguir alguém que venha esclarecer ou trazer luz
para determinados assuntos. Mas a gente está falando de gratidão. Bem-vindo à roda do Papo na Rede. A gente está falando de certa maneira sobre gratidão e eu acho que de alguma forma isso resvala no que a gente estava pensando em conversar hoje. Convidado do programa hoje é o Carlos Brigantin e sou eu. Nós nos convidamos. A cadeira do convidado está aqui nos olhando vazia. Mas a gente queria conversar um pouco sobre o Salmo 73. Por conta eu acho assim, é um salmo que tem uma escrita, uma expressão do coração de quem o escreveu, e a tradição diz que foi Asaf. Não é um salmo de Davi, portanto. Não é um salmo de Davi, que mas normalmente tem uma fala metade diferente. dos salmos são deles. Mas é um salmo que ele está inserido dentro de uma experiência pessoal desse Asaf, mas que serve também para uma reflexão sobre a nossa realidade hoje. E sempre que a gente pensa no Salmo 73, é um daqueles salmos que a gente pode dizer assim, nossa, ele foi escrito como que para hoje, né? Porque o Salmo 73, de certa maneira, lida com a amargura. A gente está falando de gratidão. Ele lida com a amargura de um coração que observa uma realidade da vida que é muito dura. E por que eu acho que ela tem muito a ver com o que a gente vê hoje? A gente tem visto aí as notícias acerca das prisões, das buscas, né, que a Polícia Federal tem feito, por parte de todo o escândalo e de acusações sérias de corrupção ligadas à Petrobras e tudo mais. O desmantelamento de esquemas, né, que há anos, décadas, lamentavelmente, quem sabe há séculos, né, corroem, né, a economia do nosso país, a vida, o caráter, né, o bem. Afeta, na verdade, né? Afeta toda a sociedade brasileira de A a Z, sem distinção. Não tem quem não seja prejudicado, né, por esse esquema vil, né, iníquo, né, da corrupção, que tem duas pontas sempre, né? Tem aquele que corrompe e o que se deixa corromper, e entre essas duas pontas tem um mundo, né, de situações e circunstâncias que todos nós, não poucas vezes, quando vamos lidar com isso, lidamos, eu vou falar por mim, eu lido comigo mesmo. Sim. Na verdade, toda vez que eu lido com esses temas, eu lido comigo mesmo, não é? E daquilo que eu sou feito, né? De como eu sou. E eu, assim, só para completar a sua introdução sobre o Salmo 73, eu costumo dizer que o Salmo 73 é um daqueles textos que me aproxima do texto sagrado, no sentido de validar ainda mais a minha crença, né? O meu crer. Eu creio nas Escrituras Sagradas, eu creio na Bíblia, eu creio na Palavra de Deus, porque ela é assim. O Salmo 73 não é um salmo romântico, né? Não é um salmo de alguém que está o tempo todo dizendo assim, tudo está bom. Né? É um salmo que põe a vida no seu devido lugar, como eu costumo dizer, no chão da vida, né? De alguém, como você disse, tá? Que olha a vida, se olha, faz comparações e fica do tipo assim, alguma coisa está errada. E aí ele vai elucubrando, né? Ou lá ou aqui, né? Alguma coisa está errada. E esse para mim é um salmo que me diz assim, é por isso que eu leio o texto sagrado, não como um religioso, né? Mas como quem crê num Deus que se inclinou e nos deixou escrito, né? A partir do uso de homens como Asaf. E da experiência. A vida. Né? Não é um conceito. Não, é a vida. O Salmo 73, e a gente pode considerar os salmos como... Aliás, o Bonhoeffer, aquele pastor alemão, que se posicionou contra a política da sua época na Alemanha, ele tem um livrinho que é muito legal, se um dia você puder ler, você que está vendo aí agora o programa, gravado ou não. É um livro que foi editado, agora não lembro se foi a Sinodal ou a Encontrão, que chama Orar com Salmos. Sim. É um livro pequeno. E ele fala uma coisa muito interessante, que os Salmos é a melhor escola de oração que ele conhece.
sem dúvida. Se a gente for considerar a oração como um processo de aprendizado. Até porque os É. discípulos de Jesus fazem esse pedido, né? Nos ensina a orar. Quer dizer, a oração é algo que se aprende. Ricardo Barbosa diz o seguinte, que ore como você sabe, vai orando, que essa é a caminhada, né? Mas ele coloca como salmos, e aí o que me chama a atenção é assim, que o Salmo 73, ele faz parte desse conjunto de expressões que a gente poderia chamar de oração. Seja para louvar, seja para clamar, seja para lamentar, ou seja para desejar o mal ao inimigo, que tem os salmos imprecatórios. Mas é essa expressão sincera do coração. E o que me chama a atenção, você está falando uma coisa que é assim, não é um salmo fácil, ou não é um salmo de louvor em que, nossa, tudo é bom e maravilhoso. Ele não transcende o tempo todo. Não, pelo contrário até. Quase que 2/3 dele é questionando diante do Senhor e diante da vida e das próprias aflições, amarguras e angústias. E a grande questão, se você não lembra, o que é o Salmo 73? O autor... Primeiro ele faz uma declaração interessante. Bom é o Senhor para com Israel. Quer dizer, ele faz uma declaração de fé que é correta. Inicial. Né? Inclusive vai dizer assim, é nisso que eu creio. Isso, é nisso que eu creio. No entanto, logo a seguir ele diz, os meus pés quase tropeçaram. E a gente poderia dizer o seguinte, Asaf tem uma crise de fé. Porque ainda que ele faça essa declaração inicial... ele vai dizer assim, eu quase caí da fé. Os meus pés quase tropeçaram, eu quase caí da fé. E aí ele vai dizer o motivo. E o motivo, em resumo, seria o seguinte, a prosperidade e a vida tranquila daqueles que são perversos, daqueles que são corruptos, daqueles que são ladrões, daqueles que fazem mal ao povo. Que estão no mundo do crime, né? Seja ele qual for o crime. Né? Daqueles que, por algum momento ou por alguma fase da vida, entendem assim, o crime compensa. E eu vivo bem como criminoso. Seja qual crime for. Exatamente. Né? E isso nos chama a atenção, e essa frase, né, chega a ser para muitos de nós, né, uma pergunta, um questionamento. Né? Compensa, né? Por conta do que se vê, do que se ouve, das circunstâncias nas quais nós nos envolvemos, enfim, né? Ou que eu acho que é um questionamento que o Asaf faz. Um questionamento, né? É um questionamento. Porque tem duas coisas que ele destaca, que eu lembro aqui, Carlos, que as duas coisas que ele fala é o seguinte, que ele se percebe com inveja. Sim. E amargurado. Tem duas coisas que brotam no coração dele. A inveja significa o seguinte, que eu considero em ter esse tipo de vida. Me passa pela cabeça isso. Ou assim, eu acho que eu mereço ter o que este de quem eu tenho inveja tem, porque ao contrário dele, eu vivo de um modo que eu poderia ter isso, né? O que eu deveria ter isso. Então, né? E aí eu acho que o Asaf ele toca num ponto que ele fala, nossa, mas eu não tenho isso. Olha a coisa interessante. Vamos tirar um pouco o foco dessa questão do crime que compensa, o que é entendido como compensa. Vamos pensar um pouco na situação do jogador de futebol. A gente já ouviu várias vezes, e eu acho que talvez a gente até já tenha feito essa crítica, que assim, é um absurdo um jogador de futebol ganhar 10 milhões de dólares por mês. E quantas vezes a gente já considerou o seguinte, que por trás dessa fala, muitas vezes o que existe não é um sentimento de justiça, é uma indignação de que isso não é comigo. Porque se fosse comigo, eu não estaria reclamando, cara. Exatamente. No fundo, eu acho que o Asaf, lá do Salmo 73, ele faz uma viagem interna para o coração, uma viagem psicológica, que ele percebe o seguinte, o que move tantas vezes a nossa indignação, Carlos, em relação aos absurdos que a gente vê hoje, na contemporaneidade, vamos pensar assim, quando eu abro o jornal de hoje, e eu vejo acerca dos escândalos, eu vejo acerca da corrupção, dos corruptores e dos corruptos, esse sentimento de... O Asaf, eu acho que ele faz uma provocação pra gente, nesse sentido assim, aí aquela coisa, como que eu posso me apropriar desse texto hoje? Que talvez o que move a minha indignação não seja necessariamente um senso de justiça, mas seja um sentimento de inveja. Esses caras vivem bem, cara. E é a leitura que ele vai fazer no Salmo.
E aí vem essa coisa assim, o que é que compensa? Compensa viver, né, como eu vivo, diriam alguns, né? Nem digo que vivo eu assim, né? Mas do tipo buscando andar segundo a lei, de maneira correta, de maneira digna, praticando bem, praticando a bondade, exercitando, né, a bondade em todas as suas direções, enfim, quer dizer, compensa isso. Isso isso vale Isso a é uma pena. coisa para se questionar. Isso vale a pena. E tem outra coisa para questionar aí, que eu acho que é outro ponto, que a gente estava conversando um pouco antes, que é assim, quando eu falo assim, não, fazer, que nem você está dizendo, né, fazer a coisa segundo a lei, cumprir, não se envolver em coisas que são ilícitas e tal. Mas eu não faço isso porque eu compreendo que isso é bom, ou eu não faço isso porque eu tenho medo de ser pego. Aquela história da carteira, né? Você acha uma carteira, você devolve porque você sabe que tem uma câmera te filmando, porque hoje você é filmado em tudo, né? Em todos os lugares, e você pode ser pego, ou porque ela não é sua. Porque ela não é sua. Ou do tipo, vão me pegar, né? Então isso, na verdade, para mim, o Salmo 73 levanta o tapete, né, da minha vida e mostra o que eu sou, que eu acho que é a proposta do próprio Salmo. Sim. E do porquê o Senhor permite que vaze a humanidade dos escritores, né, a humanidade dos autores bíblicos, que na nossa mente religiosa são todos heróis, né? Mas são todos heróis e santos, né? Como nós dizemos assim, com telhado de vidro, com pés de barros, e todos enfrentaram as mesmas situações que nós estamos enfrentando hoje, né? Então, esses são, para mim, o Salmo 73 é uma mexida assim, grave, né? Para dentro de mim mesmo, né? Para que eu mesmo me posicione em relação ao que é para mim o que eu creio de fato, né? E me posicione no que diz respeito ao meu redor e à minha participação na vida, né? Quais são as minhas falas, ou quais devem ser as minhas falas quando eu estou diante das situações às quais nós estamos hoje, né? E nós estamos falando isso, quer dizer, Fernando, dizendo isso para o nosso web espectador, quer dizer, nós estamos tocando nesse assunto até por conta do que nós mesmos sentimos nesses últimos tempos e daquilo que nós temos lido, que são os sentimentos daqueles a quem nós lemos e que também nos leem e com quem nós compartilhamos a vida. Eu e você temos ouvido e lido expressões, desabafos, né? Desencantos, desesperanças, né? De queridos nossos, de irmãos, irmãs, de amigos, enfim, esse povo da virtualidade, né? Que de quando em quando, como eu e você temos tomado a postura do encorajamento, né? Do ler a vida com olhos esperançosos, e isso tem sido para nós um compromisso, né? Um compromisso nosso, não é? Nós estamos falando, quer dizer, sobre isso porque é resultado das nossas próprias observações. Né? Eu acho que até de experiência, cara. Sabe por quê? De experiência, claro. Falando de nós e falando daquilo que tem sido o nosso entorno. O que eu estou querendo dizer com isso é que, assim, a gente, aí eu falo de você porque eu te conheço bem, você me conhece bem, a gente tem alguns amigos com quem a gente senta. A gente tem a oportunidade, assim, a gente, que nem você falou, nós às vezes escrevemos e compartilhamos alguma coisa assim, para um olhar de esperança, mas a gente vive sentimentos também de desesperança. Claro. Então essa coisa assim, o Salmo 73 é uma leitura do meu próprio coração. Eu acho que ele não é nos dado para a gente apontar o dedo pro ímpio que prospera, mas é para fazer uma leitura do meu coração quando eu vejo o ímpio que prospera, e tantas vezes eu já me vi, e você também, nessa situação que eu olho e falo assim, putz, Deus, não tem jeito. Né? Quer dizer, dá tudo certo para esses camaradas, e pra gente que está tentando levar a vida a sério, levar a vida numa boa, de forma minimamente digna, cara, é uma dureza e tal. Mas eu acho que a gente tem um detalhe que é o seguinte, a gente faz um exercício
que é de sentar e repartir essa dor, e repartir esse sentimento. E na partilha desse sentimento, dessa dor, dessa percepção, a gente se permite, ou talvez Deus faça isso de alguma maneira, de renovar esse olhar. Né? Quer dizer, eu estou querendo dizer assim, que há momentos em que a gente interrompe esse círculo vicioso de olhar com amargura, olhar com desesperança, olhar com tristeza, e aí a gente se retroalimenta desse sentimento. Em determinados momentos a gente bloqueia isso, através de conversas, através de percepções diferentes, através de alguma coisa que nos chega, opa, é verdade. Eu lembro de uma coisa que está no Salmo 112, que é um outro salmo que eu li há pouco tempo atrás, e falei, cara, isso, sabe aquelas coisas, puta, isso está na Bíblia, eu tinha esquecido, cara. Que o Salmo 112 ele diz assim, bem-aventurado que teme ao Senhor, tá, e vai dizendo, em determinado versículo, lá pelo meio do Salmo 112, diz assim, ele não teme a má notícia. Eu achei interessante, porque hoje em dia você tem, eu já ouvi essa expressão, cara, eu tenho medo de abrir o jornal, cara, porque é sempre notícia ruim. Então, você faz esse exercício de renovar a mente, o olhar, e aí a gente pode renovar a esperança e outras coisas. Então, mas assim, a gente vive, a gente passa por isso que o Asaf está dizendo aqui. E aí, Fernando, mais do que passar por isso, nós estamos vivendo num tempo, vamos colocar assim, no nosso país, não é? É o nosso país. Sim. Não dá para você intervir no país dos outros, né? Mas é o nosso país. Não, até dá, se você tiver um exército grandão, você pode dependendo do tamanho, né, do país, você né, pode do seu exército, né? Diz o Senhor que é bom fazer esses cálculos. Se você tiver porta-aviões, caças e armas nucleares, exatamente, é fácil. Mas eu tenho, com esse meu olhar e com esse meu coração, que não é à toa, ele não é assim naturalmente, né? Eu costumo dizer, e tenho dito a alguns, né, quando me perguntam, eu me venço todos os dias. Né? Eu preciso vencer a mim mesmo todos os dias, até para levantar da cama e vencer meus ímpetos, vencer meus medos, minhas desconfianças, meus dissabores, minhas amarguras, enfim, meus desejos de vingança e retaliação. Eu preciso vencer todo dia, antes de colocar qualquer palavra no nosso diário, né, que fazemos das mídias hoje. Eu venço a mim mesmo, né? Eu preciso, e eu tenho tentado vencer a mim mesmo a partir daquilo, de novo, do que eu creio, né? O Paulo, escrevendo aos irmãos filipenses, assim, bom, do que é que deve ocupar, o que é que deve ocupar a minha mente? O que é bom, o que é isso justo, é um salvaguarda. o que é puro. O que é puro, que é santo, que é digno, que é verdadeiro. Quer dizer, é um salvaguarda. É um salvaguarda. Onde é que eu tenho que pôr os meus olhos? Diz o Senhor que os meus olhos são as janelas da minha vida. Quer dizer, é o modo com que eu olho a vida é que vai determinar o que eu jogo para dentro, e olha só, de mim mesmo. Olhar e jogar para dentro, etimologicamente falando, ou seja, na origem da raiz da palavra, a origem da determinada palavra, quando a gente fala em inveja, por que eu estou falando de inveja? Porque o Salmo 73 fala da inveja. Sim. É interessante isso, né? Quer dizer, qual é o olhar, isso que você está falando, qual é o olhar que eu faço da realidade que eu vivo e permito que entre pelo meu olhar, ou pela minha experiência sensorial, que é aquilo que eu ouço, aquilo que eu vejo, aquilo que eu toco. Como que eu permito que isso entre em mim, inveje né, na minha vida? E aí, só fazendo um gancho com essa coisa que o Asaf está falando, porque me chama a atenção, ele diz isso, ele é uma confissão de certa maneira. Eu invejava exatamente. Quer dizer, eu permiti a vida desses caras. Permiti que o meu coração processasse esse tipo de desejo. Né? E aí, voltando, quer dizer, quando nós... parênteses, a Alice Barolo de Ubatuba mandou um e-mail. Abraço para você, Alice. Obrigado pela companhia, muito bom ter você aí. Abraço, bem-vindo, Alice. A
registrando que nós conhecemos pessoalmente a Alice. É verdade. Saímos do mundo virtual e tomamos um café. Tomamos um café com ela, com o Otávio e com o Caio, que é o filho dela. É isso aí. Está registrado. Mas assim, voltando até para aterrissar naquilo que seria um dos temas, né, um dos propósitos, né? Eu disse ao Fernando que ontem foi dia de visita, né, no sistema carcerário da Polícia Federal de Curitiba aos que lá estão presos, né, por conta das investigações que estão sendo feitas já há mais de 3 anos pela Polícia Federal e que está levando o primeiro escalão de grandes empreiteiras e de homens e mulheres tipo de alto nível no segmento, né, do mundo corporativo. Vai respingar, obviamente, em políticos, em pessoas que têm cargos públicos ou cargos concursados e comissionados, enfim. Quer dizer, a coisa está só no começo. Os valores, né, o volume é uma coisa até então nunca vista, não é? Ou pelo menos não tinha vindo à tona tanto. Mas quando eu ouvia e via reportagens sobre o dia de visita dos familiares, isto é, mulheres, filhos, aos que lá estão presos, né, eu fiquei cá comigo, como sempre acontece comigo isso, né, imaginando a vida de um prisioneiro, né, a vida de alguém que perdeu a liberdade, seja por um minuto, seja por um dia, uma semana, um mês, um ano, ou o resto da vida. Não é? Já que, no meu entendimento, quer dizer, a grande conquista de um ser humano é a sua liberdade. No meu entendimento, o Evangelho no qual nós cremos, não é, nos devolve a liberdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quer dizer, o Evangelho resgata a nós a possibilidade de andarmos com as nossas próprias pernas, fazermos nossas próprias escolhas, tomarmos nossas decisões, ter a nossa mente, a nossa consciência livre para pensar, cativa só a Cristo, mas Cristo não nos escraviza. Aprender a caminhar naquilo que acho que Paulo fala que é muito interessante, que talvez seja uma das prisões mais tirânicas sobre a própria vida, que é o lance do domínio próprio, né? Domínio próprio, a moderação, o equilíbrio. Quer dizer, as conquistas, essas conquistas são de fato as maiores conquistas de que qualquer ser humano pode conquistar. E aí, no caminho destes seres humanos, né, eles se envolvem, se metem, ou por determinação, ou por deliberação, ou porque quiseram ou não quiseram, ou por circunstâncias, sejam lá quais forem, para se darem bem, enfim, sejam lá quais forem os motivos, não é? O fato é que os nomes deles vieram à tona e a exposição pública já aconteceu, é inevitável, é como travesseiro de pena, nunca mais se esquecerá desse episódio, como não se esquece de outros tantos episódios nesse país, e alguns acham que isso não é punição, e eu acho que é. Eu acho que é. Quando você se mete numa dessas empreitadas, às vezes, para se dar bem na vida, você não faz ideia de que isso, se um dia vier à tona, pode expor você de um modo irreversível. É quando você, numa situação de, vamos chamar isso assim, de um dilema de Asaf, entre ir por um caminho e por outro, você acha que ir por esse caminho é bom. E vai ser bom, vai ser bacana, vai ser legal. Exatamente. E você não atina de que isso pode acontecer. E aí você se deixa seduzir, né? Ou com a possibilidade que você tem, dependendo de quem você é e de onde você está e o que você tem na mão, de corromper para poder agregar a você e ao que você tem valores, seja de poder, seja de grana, ou atender os seus mais infames desejos, enfim, seja lá o que for. Você tem poder de fogo, você vai lá e compra, você vai lá e corrompe. Ou, do outro lado, não é? Com os mesmos desejos, com as mesmas ambições, né? Você cede
ao corruptor, né? E entra na trama, entra na engrenagem do mal, entra na circunstância conflituosa para o resto da sua vida, porque aquilo nunca mais será tirado de você, nunca mais, né? É irreversível, né? E lá adiante, né, à medida que países como o Brasil, ainda em fase D, e há muito que caminharmos sobre isso, há instituições que vão se fortalecendo e se tornando independentes da máquina pública, a ponto de poder julgar a própria máquina, e de alguma forma começa a vir à tona e os nomes começam a aparecer e essas pessoas são buscadas em suas casas e saem de suas casas algemadas e são colocadas numa cela Federal. e ontem os filhos e esposas foram lá para conversar com os seus familiares presos, não é? Detentos, encarcerados, e falaram por telefone com um vidro, né? Entre eles, de modo que não puderam se tocar, não puderam ter intimidades, não puderam se abraçar, se beijar, não puderam sentir o cheiro um do outro. E aí, a partir disto, né, a minha cabeça, né, meu coração foi longe, né, nessa coisa do crime que compensa ou se não compensa, ou o que é que compensa nisso. Eu fiquei pensando, Fernando, que um desses cujos filhos menores, por exemplo, né, estivessem ali, né, ele daria talvez tudo que ganhou na corrupção, para que aquele vidro não existisse, para poder abraçar e beijar o filho dele. Se alguém fizesse a proposta do tipo assim, o que você faria para poder abraçar seu filho agora? Eu daria tudo que eu ganhei. E aí alguém diz assim, não adianta. É o famoso agora é tarde. Não adianta. E aí o que chamou-nos a atenção para isso é assim, aí eu falo como um seguidor de Jesus de Nazaré, né? Que entendo que devem ser punidos todos aqueles que são encontrados como transgressores da lei, de maneira de maneira justa, não é? Segundo o que foi cometido, segundo os erros que cometeram, não é? Eu sou óbvio, né? Alguns deles precisam ser presos, outros talvez não devessem sair nunca mais da cadeia, mas enfim, seja lá o que a justiça determinar que é a pena deles, eles devem cumprir, mas ao mesmo tempo eu não sou absolutamente nem um pouco favorável a qualquer sinal de desumanidade, porque o evangelho que eu creio não me permite pensar assim, não me permite desejar que eles não comam, que eles não durmam, que eles não tenham como fazer suas necessidades fisiológicas, que não vejam seus filhos, que não vejam suas famílias, ou coisa que o valha, entendeu? E aí eu fico aqui pensando comigo que não poucas vezes nós vivemos esses dilemas, entendeu? Porque eu, sendo como eu sou, penso eu, nunca vou ter o que esses caras tiveram, né? Agora, eu gostaria de ter, correndo o risco de um dia ser pego e ter a minha vida expostas e ser impedido de abraçar a minha mulher ou os meus filhos ou os meus netos, que eu já estou quase em idade de, como acontece com alguns ou com muitos, e alguns até muito próximos de nós, né? Então, o Salmo 73, no meu caso, né, me leva a uma reflexão para comigo mesmo, né, no sentido de que tipo de vida eu escolhi para mim, que tipo de vida eu quero para minha família e para a sociedade na qual eu estou, que tipo de combate eu devo combater, que tipo de bandeira eu devo levantar, que tipo de percepção da vida que eu devo ter. Sabe, Fernando, assim, na verdade, é uma mexida geral no ser, né?
para lá no final dizer como o Asaf, né? É tipo, bom é estar perto. Ele termina o salmo assim, né? Bom é estar perto do Senhor. Tem um momento no salmo que ele faz uma virada, né? O autor do salmo, no caso o Asaf, porque ele expõe primeiro essa espécie de confissão. Primeiro uma profissão de fé, né? Aquele começo. Depois essa confissão de que eu quase caí. Maravilhosa, né? Quem pode fazer uma profissão de fé é uma coisa muito boa. Depois, né? essa confissão de condição. Dele, né? Mesmo. Quase que eu tropeço. E assim, ai de mim, né? E a outra, assim, por quê? Porque eu invejava e me amargurava pelo que eu via. E aí ele faz uma descrição do que ele via, que é esses caras que acham que o crime compensa e que vivem regaladamente, usando uma expressão lá do rico do Lázaro, né? Quer dizer, vivem numa boa, e eu aqui comendo o pão que o diabo amassou, desculpem a expressão, mas querendo dizer assim, a vida tá difícil demais. Trabalhando como louco, trabalhando que nem um louco. Cedo, esses tarde, caras não vivem as dores que um mero mortal vive, então ele descreve a indignação dele, a amargura dele, a inveja dele. E aí ele diz uma coisa interessante, que é assim, passava pelo coração dele algumas coisas tão pesadas e tão profundas que ele não tinha coragem de compartilhar isso na congregação dos santos. Ou seja, é aquela coisa, usando uma figura talvez mais familiar nossa, é quando a gente faz a reunião de oração, ou a reunião com os irmãos, tem coisa aqui que estão passando coisas no meu coração que eu não ouso falar, que eu fico com medo de que isso provoque um impacto tão grande na vida desses irmãos que eu vou ficar na minha. Mas o ponto de virada que eu acho que é interessante é justamente quando ele faz aquilo que eu acho que tantas vezes a palavra nos convida a fazer, que é contemplar esse Deus que lá no começo ele diz que acredita e que é bom. Né? E aí ele faz essa virada assim, mas do tipo, meu coração mudou quando eu adentrei a presença do Senhor. Né? E aí não é que esse mundo mudou, não é que as circunstâncias mudaram, não, ele continua difícil, duro, injusto, mas eu passei a ter um outro olhar sobre isso, de que há, primeiro, um Deus justo e soberano, e que está vendo essas coisas, e que ele percebe que esses caminhos, ainda que a câmera não pegue, ainda que a justiça dos homens não pegue, e não estou dizendo que ela não tem valor, não é isso, ainda que ela não pegue, bom é quando ela acontece de maneira justa, mas ainda que não aconteça, Deus vai lidar com cada um de nós. Comigo, o Asaf está dizendo, e com aqueles caras também. Então eu acho que essa é uma mudança interessante. Sim. Na maneira como que ele compreende as coisas, e que faz com que, primeiro, ele desarme esse espírito de amargura. Sim. Que eu acho que hoje, Carlos, assim, você já falou um pouco, mas é impressionante como que facilmente a gente pode fazer com que a nossa fala seja muito mais de expressão dessa amargura do que de esperança, do que de que ainda a justiça vai correr como rios sobre a vida dos homens. Né? E a segunda coisa, assim, a inveja, ela é enfraquecida. Você falou uma coisa lá no almoço, ou antes aqui, que é assim, qual é a minha maior riqueza? O que é que de fato eu anseio? E aí o Asaf percebe isso. Quer dizer, eu estou invejando esses caras por conta de uma prosperidade que eles têm, mas que de fato não é a riqueza maior que um indivíduo pode ter. Né? Não estou de maneira alguma querendo dizer assim, não, você não precisa dessas. Não, é bom a gente ter determinados confortos e possibilidades, né? Mas assim, ele percebe que há uma riqueza maior. Então é essa virada que ele dá. E assim, Carlota, desculpa, de Niterói, mandou um e-mail já faz um tempo, desculpa. Carlota, emocionado aqui, a gente também recebeu esse e-mail, viu? Muito bom.
Considerações finais, amigo. Bem-vinda, Carlota. Então, na verdade, as minhas considerações finais seriam... Estou dizendo isso porque a gente já está 45 minutos aqui, cara. De insistência no que diz respeito ao que é bom e o que faz bem. Né? De que os combates aos quais eu escolho e são os que eu encorajo, são aqueles que têm a ver com o bem. Com o bem. Eu acho que a bondade de Deus, que o Paulo diz aos irmãos de Romanos, né, que nos leva ao arrependimento, é a mesma bondade que impõe ou aplica ou constrói bondade dentro de mim. E aí, às vezes, a impressão que eu tenho é que isso cresce à medida que eu exercito, né? Cresce à medida que eu coloco em prática, cresce à medida que eu faço valer, de fato, a bondade de Deus. Né? E encontrar na bondade de Deus e no bem essa riqueza, de modo que eu não permita que o meu coração inveje. E se invejar, porque isso é bem típico da nossa humanidade caída, que haja sempre em mim contrapontos, né? Que haja sempre em mim como revidar, que haja sempre em mim antídotos, de modo que eu não... Duas coisas interessantes. Não tenha desejo de ter aquilo que o outro tem, mesmo agindo do modo como age, né? E nem me alegrando excessivamente quando este é pego, né, naquilo que fez e tendo as consequências que tem. Porque eu não entendo que as nossas alegrias estejam nisto. As nossas alegrias devem estar na solidariedade. Né? As nossas alegrias devem estar no amor e nos sinais de bem e de bondade que nós vamos encontrando pelo caminho. Não é? E isso, para mim, tem a ver com ajuste de rota, ajuste de aferidores. Eu, às vezes, tenho a impressão que nós estamos usando aferidores errados para fazer certos comentários, certas críticas, certas avaliações da vida. Nós não estamos usando os aferidores corretos, que, no meu modo de entender, são os aferidores que o Senhor nos trouxe direto do céu, não é? E deixou-nos como herança, quando ele diz assim: vós sois luz do mundo, vós sois sal da terra, vós sois perfume de Cristo. Sabe assim? Vocês são árvores frondosas, vocês dão sombra, fazem sombra. Sabe essa coisa assim, do tipo, é isto que precisa ser na minha vida aferidor para que eu faça as minhas avaliações do meu cotidiano. Né? Para quê? Para não amargurar. Para não amargurar. E como você colocou, quer dizer, não amargurar e não me tornar um murmurador e não adoecer. Né? Porque eu tenho encontrado, digo isso, eu tenho encontrado algumas pessoas que para mim adoeceram nesses processos. Adoeceram. E não é para mim justo para consigo mesmos estes. Eles não estão sendo justos para consigo mesmos. Entendeu? Eles estão fazendo mal para si mesmos nesse sentido. Entendeu? Então, meu encorajamento seria que nós relêssemos o Salmo 23, o Salmo 73, e fizéssemos isso assim. Primeiro, que nós tivéssemos uma profissão de fé, que você colocou, que eu gosto muito, né, do Paulo. Né? Eu sei em quem eu tenho crido. Irmã, eu sei em quem eu tenho crido. Ponto. Né? E aí, entre essa profissão de fé e o fechamento, quando ele diz assim: bom é Deus, né? Bom é me aproximar do Senhor, viver essas intempéries todas, né? E colocá-las de maneira correta
em cada um dos seus lugares, né? Mas não me deixar vencer, né, por estas pseudo-alegrias ou invejas, né, que eu posso ser acometido ao longo da minha caminhada. Eu resumiria numa frase do Paulo. Não vou falar mais numa palavra que o Daniel falou para a gente encerrar. Mas é aquilo que Paulo fala em Romanos 12, vencer o mal com o bem. Acho que é a proposta do Evangelho. Aos irmãos do Gálatas, né, que ele diz assim: irmãos, não canseis de fazer o bem. Vencer o mal com o bem. Mas é isso daí. É isso, né? Fica a recomendação, a dica para você fazer uma leitura calma e atenta ao Salmo 73. Eu acho que é muito. É sempre, muito não. É um daqueles salmos que a gente diz assim, cara, esse é um salmo atual. Então fica aí a dica. Quinta-feira, se Deus permitir, a gente vai estar aqui na próxima. E se você achar que é interessante, divulga os programas do Koinonia Online. Ontem o João Alexandre esteve aqui e fez mais um programa muito bacana. Então, divulgue o conteúdo do Koinonia Online. Reverbere. Se você acha que é interessante, evidentemente. Se achar que deve, é verdade. Isso daí. Até a próxima quinta, pessoal. Tchau, gente.